Seja muito bem-vindo a mais uma aula de fenômenos de transporte. Dando continuidade agora ao conteúdo de geração de calor em sólidos. A geração de calor, ela possui muitas aplicações. Por exemplo, a gente pode gerar calor a partir de uma reação nuclear, muito conhecida. Reações químicas também podem ser formas de geração de calor e resistência elétrica também podem ser formas de geração de calor. O que é a minha geração de calor? Em geral, a gente considera a minha geração de calor como uma quantidade de calor em watts por metros cúbicos, ou seja, o quanto de calor que eu estou gerando por unidade de volume. Por exemplo, se eu tiver um fio elétrico, tá? A gente sabe que devido ao efeito Joule, a gente vai gerar uma determinada quantidade de calor à medida que a eletricidade passa por esse fio. A relação, né, vai ser a corrente ao quadrado vezes a resistência elétrica desse fio. Isso vai me dar o quanto de energia, na sua forma de calor, a gente vai estar gerando, ou seja, em watts. Tá? E a gente vai pegar isso e vai dividir por unidade de volume desse fio. Então, a gente teria aqui, né, a unidade de medida seria π, né, a área aqui, então, πr ao quadrado, né, vezes o comprimento, né, toda a extensão de comprimento desse fio aqui. Então, a geração de calor em um sólido vai depender do meio que esse sólido está gerando calor. Tá? Se eu estiver gerando calor em uma esfera, eu vou ter que considerar aqui o volume dessa esfera, porque toda essa esfera está atuando como uma superfície de geração de calor. Então, se eu quiser saber a minha taxa de transferência de calor, ela vai ser quem? Vai ser a quantidade, o quanto que eu estou gerando de calor por unidade de volume, vezes o volume daquele objeto que eu estou trabalhando. Então, a taxa de transferência de calor, do calor gerado, por exemplo, por uma esfera, tá, vai ser nada mais do que, né, o quanto de calor que eu gerei aqui por unidade de volume, tá, e o quanto de calor que está sendo transferido para o meio vai depender da temperatura do meio. Então, aqui, por exemplo, se eu tiver uma batata quente, no caso, né, um ovo, né, ou uma esfera quente, né, que eu esteja gerando calor dentro dessa esfera, ela vai ter uma temperatura na superfície. E essa superfície vai estar conectada com o meio exterior. E a minha taxa de transferência de calor vai depender, então, da diferença de temperatura do meio para a superfície dessa minha esfera. Tá? O quanto que é de calor que eu estou transferindo dessa região para cá? Bom, a gente tem que se perguntar primeiro, né, qual que é o meio de transferência de calor. Se for condução, a gente tem a lei de Fourier. Se for convecção, a gente vai ter a lei da convecção. Se a gente tiver radiação, a gente vai se comportar utilizando a equação de transferência de calor por convecção. Tá? Vamos supor, inicialmente, que a gente não tenha transferência por radiação, que a nossa única transferência de calor aqui, nessa situação, seja por processos convectivos, mesmo que sejam convectivos naturais, né, sem nenhuma convecção forçada, vamos supor que essa esfera, então, ela foi solta no meio, tá? E no fluido, né, no meio fluido, por exemplo, no ar, tá? E, então, a taxa de transferência de calor dessa esfera para o meio vai ser igual à quantidade de energia que foi gerada, certo? Então, eu tenho que o meu Q por convecção, ele é escrito como H vezes a área da superfície exposta, né? Então, seria a área da superfície dessa esfera, né? Vezes a temperatura na superfície dessa esfera menos a temperatura no meio externo, tá? A nossa equação de convecção de calor, que a gente já vem trabalhando com ela desde o começo dessa parte da disciplina, certo? Então, se eu quiser saber a temperatura, por exemplo, na superfície
dessa minha esfera, né, eu consigo pegar aqui, né, como eu conheço, né, eu sei que a minha taxa de transferência de calor vai ser igual à energia gerada. Então, eu tenho aqui que a minha taxa de transferência de calor vai ser igual à minha energia gerada por unidade de volume. Aqui, no caso, é o volume da esfera, né? Então, eu posso escrever que a minha temperatura na superfície vai ser igual à temperatura no meio, mais a energia gerada vezes o volume, divididos por meu coeficiente de convecção, vezes a área da minha superfície. Então, se eu estiver trabalhando com uma parede plana, né, qual que é a área da superfície da minha parede plana? Né? Então, eu vou ter ali a área da base vezes a altura. Né? A área da base vezes a altura, eu vou ter o volume da minha superfície plana. Né? Se a espessura dessa parede for 2L, né, então o que eu tenho aqui é o meu volume, certo? E aqui eu vou ter a área da superfície, certo? Então, se eu botar nessa equação aqui, né, eu vou ter que a temperatura na superfície, tá, vai ser igual à minha temperatura no meio externo, e aqui, ó, eu vou botar a minha energia gerada vezes o meu volume. Então, aqui eu vou ter energia gerada vezes o meu volume. Qual que é o meu volume? Aqui, 2L, né, porque é 2 vezes a espessura, né, a parede é 2L, então 2L vezes A da parede, divididos, né, aqui por H vezes a área da parede, que está aqui, 2A, certo? Esse valor aqui eu consigo cancelar com esse valor aqui, né? E então eu vou ficar que isso aqui vai ser igual a minha energia gerada vezes o 2, eu consigo simplificar com esse 2 aqui, vezes L, desculpa aqui, com um Lzinho esquisito, divididos por H. Tá? Então eu consigo escrever ela da seguinte maneira, certo? Então eu fico com a temperatura na superfície, vai ser a temperatura no meio externo vezes a energia gerada vezes o L divididos por H, tá? Porque eu simplifiquei esses dois aqui. Tá? Se eu estiver trabalhando com um cilindro, né, qual que é a área do cilindro? 2πr vezes L. E o volume do cilindro, né, vai ser πr ao quadrado, área da base, vezes o comprimento desse meu cilindro. Né? Então aqui seria, né, o perímetro vezes o comprimento, e aqui eu teria a minha área da base vezes o comprimento, certo? Então, quando eu fizer aqui, né, a minha energia gerada vezes o meu volume, vai ficar πr ao quadrado vezes L, divididos por H vezes 2πr0. Esse meu R0 eu consigo simplificar com esse, o meu π com esse π. Logo, eu vou ficar com 2H aqui embaixo e energia gerada vezes o meu R. Tá? E eu fico com essa equação aqui para o meu cilindro. Tá? Se eu estiver trabalhando com uma esfera, é o mesmo processo. Eu vou ter aqui 4πr, vai ser a minha área, né? Então eu vou ficar o meu volume divididos pela minha área. Tá? Se eu dividir aqui, eu vou ficar, esse r ao cubo vai simplificar com esse daqui, o meu π vai simplificar com esse π aqui, e o meu 4 aqui vai simplificar com esse 4 aqui. Como resultado, eu vou ficar com 3, né, dessa divisão aqui do volume, vezes o meu H, e aqui em cima eu vou ficar com a energia gerada vezes o que sobrou aqui, né, que é esse meu R0. Então, o meu R0 aqui. Tá? Então, a temperatura da superfície, tá, ela vai depender, né, de uma relação entre a minha área da superfície que eu estou utilizando e do volume do sólido no qual eu estou calculando. Bom,
E agora, se eu tiver um sólido, tá? E esse sólido que está gerando energia, ele estiver revestido por algum outro material. Se eu quiser saber a temperatura na superfície, é fácil, eu ponho um termômetro, né? Mas, e se eu quiser saber a temperatura lá dentro desse sólido? Como é que eu vou fazer? Então agora a gente vai considerar um cilindro imaginário de raio R dentro de um outro cilindro. Novamente, o calor gerado dentro desse cilindro interno deve ser igual ao calor conduzido pela superfície externa. Então eu vou ter que meu menos Ka dt dr, ou seja, minha lei de Fourier aqui em coordenadas cilíndricas, vai ser igual à minha energia gerada, certo? Logo, eu vou ter que menos K, quem que é a minha área? É a área do cilindro, ou seja, 2πr, que vai ser o perímetro, vezes o comprimento. Então, só substituir essa área aqui e passei ela para cá. E a energia gerada vai ser a energia gerada vezes o meu volume. O volume do cilindro vai ser a área da base, 2πr ao quadrado, vezes o comprimento. Ok? Agora eu consigo simplificar, né? Eu consigo simplificar aqui esse R com esse R. O meu π eu simplifico com esse π. O meu L eu simplifico com esse L. Logo, eu vou ficar com menos K dt dr igual a minha energia. Faltou um 2 aqui, né? 2K, menos 2K. Energia gerada. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou isolar esse meu dt e vou passar tudo que tem R para esse lado aqui. Certo? Faltou o R aqui também. Tá? Então, passando esse meu dr para esse lado da equação, né? Passando o menos 2K para cá, eu vou ficar com menos 2 vezes a energia gerada, vezes 2K RdR. Né? E aí, como que eu resolvo essa expressão? Bom, muito fácil, né? Separação de variáveis. Então, eu vou integrar desse lado da expressão, e eu vou integrar de T0 a T, e aqui eu vou integrar de 0 a R0. Então, R0. Certo? Então, a integral de dt vai ser t menos t0. Isso vai ser igual a menos energia gerada, divididos por 2k. A integral de r vai ser r ao quadrado sobre 2. E aí, como eu estou integrando de 0 a r, 0 vai ficar r0 ao quadrado. Aqui. Certo? Aqui esse 2 vai multiplicar com esse 2, então eu vou ficar aqui a diferença de temperatura, né, de T0 até um TS, né, onde T0 é a temperatura nesse meio, onde o meu R é igual a R0, tá, vai ficar a minha energia gerada vezes R0 ao quadrado divididos por 4K. Né? Com isso eu consigo obter então a temperatura, né, em qualquer ponto R aqui dentro do meu cilindro. Como que se comporta a temperatura dentro de um cilindro com geração? Então, a gente sabe que a temperatura ela se propaga sempre da maior temperatura, né, do ponto máximo até o ponto de menor temperatura, certo?
Então, quando eu tenho uma temperatura aqui na minha parte externa, né, eu vou ter uma temperatura na superfície que vai ser maior do que essa parte externa e vou ter uma temperatura lá no centro que vai ser o pico, o meu ponto de máximo dessa temperatura, certo? E aí, por outro lado do cilindro, vai ser a mesma coisa, né? Assumindo que a gente tem um centro de geração simétrico bem no meio desse cilindro aqui. Tá? Então, a posição de máxima geração aqui, né, vai ser quando o meu raio for igual a zero, certo? E eu tenho que a máxima diferença de temperatura, né, ela vai ser máxima aqui em T menos T0, né? E eu vou ter essa igualdade aqui, né, que vai ser a minha máxima energia gerada dentro dele. Tá? Na superfície aqui, né, quando eu tenho uma variação de temperatura, né, na parede plana, tá, ela vai se comportar praticamente da mesma forma. Eu vou ter um centro de geração aqui máximo na parede plana, né, e ele vai decaindo em função do comprimento. Tá? Vai caindo como? Né? Se eu tenho uma parede plana que a área dela vai ser a 2L, né? Então eu vou estar indo daqui até aqui, eu vou ficar com a área quadrada divididos por 2K. Tá? Então, mesma equação, né? A gente está fazendo a mesma abordagem que a gente fez aqui, né? Então a gente tem aqui a minha energia gerada divididos vezes o volume divididos pela área divididos por K, certo? Então, da parede plana, né, a gente vai ter a área, ou volume, né, vai ser a área da base vezes a altura, e aqui vai ser a área da superfície que está exposta aqui. Tá? Então, digamos que ela seja L, vai ser L ao quadrado, se aqui for L por L, vai ser L ao cubo, e aí simplificando esses dois termos, então a gente vai ter esse resultado. Tá? Integrando isso de 0 até L, a gente vai obter um L ao quadrado aqui. Tá? Façam no papel e verifiquem aí se vocês obtêm o mesmo resultado que está aqui. Tá? E se eu estiver trabalhando com uma esfera, vai ser exatamente o mesmo processo, tá? E aí a gente vai ter que integrar em cima de R, vai ficar de R0, vai ficar R, né? Vai ficar integral de R, de R, integrada de 0 a R, vai ficar R ao quadrado sobre 2, né? Vezes o 3 que sobra ali do volume da esfera, vai ficar 6K aqui, certo? Tá? Então, essa seria a diferença máxima, tá, de temperatura na esfera, na superfície da esfera, com o meu T0, né, o meu T máximo. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Então, vamos supor que a gente tem um aquecedor de 2 kW e ele é usado para ferver água com condutividade térmica K igual a 15 watts por metros Kelvin. O diâmetro é 4 milímetros e o comprimento é 0,5 metros. Tá? A gente pode sempre imaginar que a gente tem uma resistência e a gente está esticando essa resistência, né, de forma que ele se comporte como um fio comprido. Tá? É o famoso rabo quente, né? Para quem é do sul vai entender, um rabo quente muito utilizado para esquentar a água, né? Ou uma resistência de chuveiro elétrica também. Tá? Então é como se a gente tivesse um cilindro, né, onde a gente está gerando a energia nessa superfície do cilindro que vai ser utilizada para esquentar água. Então, considerando que a temperatura externa do fio é igual a 105 graus Celsius, determine a temperatura lá no centro do fio. Tá? Como é que eu vou fazer esse problema? Eu vou ter aqui, né, que a minha energia gerada ela vai ser igual ao meu Ezão gerado divididos pelo volume. Certo? Bom, quem que é o meu Ezão? O meu Ezão aqui ele é dado no problema, né? 2 kW. Então eu vou ter aqui 2.000
watts. Divididos aqui por quem? O volume desse meu fio. Qual que é o volume desse meu fio? Vai ser a área da base, né? Quem que é a minha área da base? Πr ao quadrado, vezes L, que vai ser todo o comprimento do meu fio, tá? E esses valores aqui são todos dados, né? Então a gente tem 2000 watts divididos por π vezes 0,00. Aqui eu vou botar o R, né? Aqui ele dá o diâmetro, né? Então vamos dividir já isso aqui por 2, tá? Metros quadrados, metros ao quadrado, vezes aqui 0,5 metros. Certo? Logo, a minha energia gerada, e aí eu tenho um valor aqui anotado, né? Vai ser igual a 0,318 vezes 10 na 9 watts por metros cúbicos. Tá? Então é um problema bem simples, tá? Então essa seria a minha energia gerada no meu fio. Certo? Se eu quiser calcular agora, né, a temperatura no centro do fio, que é o que ele pede para a gente calcular. Tá? Então eu tenho ali, né, que a temperatura na superfície do meu fio, o meu T0, né, ele vai ser igual a quem? Vai ser o meu TS mais a energia gerada vezes o raio ao quadrado divididos por 4K. Tá? Ah, não lembrei essa equação. Não tem problema. A gente sabe que a gente tem que menos K vezes A dt dr vai ser igual a E gerado vezes o volume. Certo? E aí, substituindo aqui, né, o volume do cilindro e a área do cilindro, a gente consegue simplificar essa expressão, integrando ela de T0 a Ts, a gente vai obter essa expressãozinha aqui. Tá? E aí, quem que é a minha temperatura na superfície? Ela é dada, 105 graus Celsius. Tá? A energia gerada a gente calculou aqui. O volume, né? O volume a gente tem aqui do cilindro, né? A gente calculou já aqui, tá? 4 vezes o meu K, que é o K, esse K aqui que é dado, certo? Isso tudo vai me dar 126 graus Celsius. Ah, professor, eu preciso calcular em kelvins. Como aqui a gente está trabalhando em diferenças absolutas entre a temperatura na superfície, né, e temperatura no centro, tá? Eu não preciso trabalhar em kelvins, porque eu vou estar aqui somando 273 e aqui somando 273, como vai fazer um menos o outro, eu já posso utilizar direto a minha temperatura em graus Celsius. Tá? Se a gente estiver trabalhando com radiação, aí a minha temperatura vai ficar sempre elevada na quarta. Tá? E aí, obrigatoriamente, tá? Quando eu tiver problemas envolvendo radiação, eu preciso utilizar aí a minha temperatura em kelvins. Tá bem? Vamos fazer mais um problema aqui. Tá? Uma parede extensa, plana, de comprimento 2L, então eu tenho aqui menos L para cá e mais L para cá, e espessura submetida a uma geração de calor uniforme. Então a gente tem aqui submetida nessa parede. Determine uma expressão para variação de temperatura na parede se o meu T1 for maior do que o meu T2. Para calcular aqui, nós vamos partir da minha equação geral de condução de calor em coordenadas cartesianas, certo?
E aí nós vamos avaliar primeiro, né? Tenho variação de temperatura ao longo de x? Tenho, né? Eu vou ter o máximo aqui e minha temperatura aqui, ou seja, ela está variando ao longo de x, certo? Tenho variações de temperatura ao longo de y, vamos considerar o y aqui para cima, né? Tenho variações de temperatura aqui ao longo dessa parede? Não. Então a gente consegue eliminar esse termo aqui. Tá? Tenho variação de temperatura entrando e saindo, né, dessa minha parede, no sentido longitudinal aqui? Também não. Então a gente está trabalhando com um problema unidimensional aqui, no qual eu tenho geração de calor, certo? Estou trabalhando com variações de temperatura no tempo, a gente não tem nenhuma informação, né, que indique que essa temperatura está variando no tempo. Né? Então a gente pode considerar que a gente está trabalhando com uma variação permanente. Então eu consigo eliminar esse termo aqui também. Tá? Como o meu K é constante, ele pode sair para fora dessa equação. Logo, a gente pode reescrever essa expressão aqui como del 2t sobre del x2 igual a menos e gerado dividido por k. Certo? E essa daqui é a nossa equação geral, né, que vai descrever esse problema. Tá? Desculpem, desenho meio difícil de escrever hoje. Tá? Então eu fico com essa minha equação geral que descreve o meu problema. Certo? Como que eu vou resolver essa expressão? Né? Bom, passando esse dt aqui para cá, né, eu vou ter, né, que a primeira derivada, né, disso aqui, tá, do meu t em relação a x, né, vai ser igual a minha energia gerada sobre k é uma constante, certo? Qual que é a integral de uma constante? Eu vou ficar aqui meu dt dx, tá? Resolvendo a primeira derivada aqui, vai ser igual a menos a minha energia gerada, divididos por k, mais kx, mais uma constante de integração que vai surgir, certo? Então, aqui integrando, né, essa expressão, eu vou ter uma constante, a integral de uma constante vai ser, uma constante dx, vai ser x, certo? Então, eu fico com x mais uma constante aqui. Tá? E aí, agora, eu vou passar esse dx para cá, né, e vou integrar essa expressão de novo, certo? Então, eu vou ficar aqui, t de x vai ser igual a menos e gerado sobre k. Aí, qual que é a integral de x, né? Vai ser x ao quadrado sobre 2, certo? Mas essa constante aqui, né, a integral dela vai ser cx, certo? E mais uma nova constante de integração, c2, que vai aparecer no meio dessa integração aqui, certo? E aí com isso, então, eu fico com essa expressãozinha aqui, né? Esse 2 passa para cá, né, que veio da minha integração, eu vou ficar com menos e, energia gerada, divididos por 2k, vezes x ao quadrado, mais c1x mais c2. Certo? Então, essa seria, né, a minha equação geral que descreve a temperatura em qualquer ponto x dessa parede. Certo? Então, determine a expressão para a variação de temperatura nessa parede se T1 for maior do que T2. Tá? Bom, só que essa solução aqui tem infinitas soluções, porque eu tenho infinitas constantes. Certo? Então, o que eu preciso utilizar agora é as minhas condições de contorno para resolver esse problema. Então, eu vou aplicar aqui as minhas condições de contorno. Quando o meu x for igual a menos L, ou seja, eu tenho aqui uma temperatura em x igual a menos L, então eu vou ter a temperatura em x menos igual a L, essa daqui vai ser minha T1. Tá? E isso aqui vai ser igual a menos E, energia gerada, sobre 2K, menos L ao quadrado vai ficar L ao quadrado, menos C1 vezes L, mais, né, vezes C1, mais C1, C2. Tá? E vou utilizar a minha outra expressão aqui de T2
onde eu tenho essa temperatura quando o meu T for igual a T em L, certo? Então, meu T em L vai ser T2, logo, eu vou ter energia gerada vezes L ao quadrado, mais C1 vezes L, mais o meu C2. Então, se eu somar essas duas expressões aqui, tá, eu consigo resolver esse sistema, tá, fazendo aqui, por exemplo, um menos o outro. Tá? E aí eu consigo, então, resolver essa expressão aqui. Eu vou encontrar que o meu C1 vai ser igual a T2 menos T1, tá? Divididos por 2L. E o meu C2? Bom, eu descobri quem que é o meu C1. Eu vou pegar uma dessas duas equações aqui e vou substituir aqui. Tá? E aí, substituindo nessa equação aqui, uma vez que eu já conheço o meu C1, substituindo ela, passo tudo para esse lado, eu vou obter que o meu C2 vai ser igual a energia gerada sobre 2K vezes L ao quadrado mais T1 mais T2 divididos por 2. E aí, bom, basta eu aplicar quem que é o meu C1 e o meu C2 nessa expressão aqui, eu vou obter uma equação geral aqui para a minha distribuição de temperatura ao longo dessa minha placa. Ou seja, se eu quero saber a minha posição, minha temperatura aqui, basta eu substituir pelo meu valor de L aqui, meu valor de X aqui, né? E aí eu vou obter a minha temperatura aqui. Se eu quero saber a minha temperatura aqui, basta substituir pelo meu valor de X aqui, eu obtenho a minha temperatura aqui, certo? Então essa equação aqui descreve a minha variação de temperatura em qualquer ponto dessa placa. Bom, vamos fazer agora, ver como é que ficaria esse problema se a gente tiver em coordenadas cilíndricas.